Bom, ainda é o capítulo que está dando muito bate-papo, muito ensinamento para todos nós, né, que é relacionado ao estado das crianças, né, na mais tenra idade, né, principalmente aquelas que ainda têm uma abertura de contato com o mundo espiritual, que já se conversou sobre como isso afeta, né, como o meio ambiente afeta, como os familiares afetam, né? E na última pergunta, né, que a gente está agora, não na última pergunta do capítulo, né? O nosso querido irmão Vitor, ele tinha questionado, né, ou pedido alguma informação sobre as medidas complementares, né, ao empenho dos profissionais de saúde, né, que muitas dessas crianças são taxadas de agitadas, hiperativas, TDAH, isso, aquilo, e procuram tratamento, né, acompanhamento médico, psicológico, e o que o apoio espiritual como medida complementar poderia auxiliar no equilíbrio dessas crianças, né? E o espírito Carlos, que estava dando a resposta, né, falou um pouco, começou a falar sobre os tormentos do passado que podem levar a essa agitação da criança e ia começar agora a falar dentro da instituição espírita o que existiria de colaboração, né, de complementação para buscar, né, envolver essas crianças num equilíbrio melhor. Só vou pedir se alguém quiser falar, como eu estou com o texto aberto, eu não vejo a nossa tela, então não adianta levantar a mão que eu não vou ver, pode interromper mesmo, tá? Silvio, Eu vou interromper. Diga. eu já ia falar. Pode falar, André. Sobre essa questão, né? Complementar, quando na verdade é o principal, né? Esse cuidado espiritual, esse aporte espiritual, amparo, né? E se isso é forte, provavelmente as outras intervenções medicamentosas não seriam ou não são necessárias, né? É isso que eu compreendo. Assim, eu individualmente concordo plenamente contigo, mas ainda a gente chegar a esse ponto no nosso universozinho, né, que a gente vive, eu acho que a gente ainda leva algum tempo. Mas assim, eu lá no meu íntimo, naquela fibra mais íntima do meu coração, concordo plenamente contigo, André. Então, bom. Só para falar aqui, assim, uma coisa que a gente não comentou, que ele falou mais atrás, ele fala da educação com as crianças, né? Que não é só a questão que é espiritual, é a questão física, alguma coisa assim, mas também tem a questão da educação, e também os dois podem, ou a falta de educação, né? Pode estar tudo atrelado, né? E a gente percebe que hoje as pessoas também estão com uma dificuldade disso. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim, que uma pessoa que for bem educada, ela já tem 60%, 70% da vida espiritual encaminhada. E o problema é esse, né? A gente não é tão bem educado. A gente, ser humano, né? E depende também das regiões, dos lugares e tal. Mas tem isso assim, a educação, ela também a gente tende às vezes não, é complicado isso da educação, do que é, né? Limitar, não limitar, podar, não podar, e como fazer isso. Mas a gente percebe que também tem essa questão da educação que acaba também fazendo que as crianças se percam também. Sim. Uma coisa que eu acho, assim, que é extremamente importante dentro do que a Diva falou, do que a Andrea falou também, com relação à educação. A educação sempre deveria permear o respeito. Você educa mostrando ao outro ser humano
que todo mundo é um ser humano e que todos estão passando por um processo de aprendizado, e você deveria crescer com algumas características dos seus filhos, dos seus alunos, dos seus estudantes, do que for, da pessoa que está ali, digamos, vou botar bem entre aspas, abaixo de você, que não é abaixo, nunca é abaixo, sempre é igual, mas que você está sendo, naquele momento, um instrutor. Tem sempre algo para você aprender também, eu acredito. E quando a Andrea fala com relação a espiritualidade, esse tipo de evolução que não necessitaria de medicamentos, eu acredito nisso também, mas a gente ainda não consegue, num nível que a gente está, como humanidade, passar essa informação para as pessoas. As pessoas, elas vêm com angústia muito grande de querer resolver os problemas, de querer uma pílula que faça assim, resolvi. E não é bem assim. O processo é interno. E você começa a tirar aquilo de dentro para pôr para fora. E muitas pessoas auxiliam nesse processo. Alguns médicos, alguns terapeutas, assim, é um processo que vai sendo cultivado, né? Mas eu acredito muito que essas características vão mudar. Eu acredito que esse amor que vai se propagar de uma forma muito mais fácil, porque às vezes o bem e o amor parece mais silencioso, e o mal é sempre barulhento, porque ele quer chamar a atenção, né? Então, para essas crianças, quanto mais a gente olhar com olhos mais humanos no sentido bem amoroso da palavra, eu acho que mais fortalecidas elas estarão para entender o seu processo e você mesmo entender o processo do outro. Isso mesmo. Podemos ir Vamos lá. Então vamos recomeçar a leitura. Desculpa. Então, na instituição espírita, além do passe, há possibilidade de se promover ações pedagógicas que visem assegurar um melhor ambiente familiar. Não custa sugerir à família a prática habitual do evangelho no lar, inclusive com a participação da criança. A psicosfera doméstica se modifica para melhor durante a leitura seguida de breve comentário a respeito dos ensinamentos de Jesus. Caso a família apresente pontes magnéticas negativas com o campo mental da criança, tais pontes tornar-se-ão caminhos de energias salutares diante da atuação benfazeja dos espíritos protetores presentes no recinto. Além da prática do evangelho no lar, pode-se aproveitar também o ensejo para a leitura de uma mensagem de esperança, a exemplo daquelas psicografadas pelo saudoso Chico Xavier, ao lado da criança, durante o período do sono. Tal iniciativa permitirá aos mentores espirituais organizar um tratamento mais específico dirigido ao pequeno paciente. No caso de a família conhecer alguma técnica de transfusão bioenergética executada com as mãos, é recomendável a prática do passe magnético após a leitura do Evangelho ou enquanto a criança repousa no leito. Embora tais recomendações sirvam para recompor o equilíbrio infantil, de nada adiantarão os esforços se a família permanecer exercendo forte impedância magnética desarmônica sobre a criança. Aí a gente cai até no que a Diva lembrou no início, né? A educação dada à criança tem uma influência considerável em todo esse equilíbrio ou desequilíbrio, né?
Por isso, caso os pais pretendam cuidar bem de seus filhos, em primeiro lugar, que se esmerem na promoção da própria higiene mental e no cultivo da harmonia no lar. Que aí a gente já vai para o que a Sani falou, né? Ter por essas crianças um amor, mas um amor verdadeiro, né? Todos aqueles que contraem laços proximais com as crianças tornam-se objetos significativos para elas, não só a se constituírem educadores de primeira linha, mas, ao agir como instrumentos que lhes possibilitem o acesso aos registros positivos de ordem reencarnatória. Esses registros facultam a emersão das razões do retorno à existência física, além de estimular os bons sentimentos e as recordações pesarosas do pretérito. As reminiscências, em geral, não acontecem de forma abrupta, mas permanecem subjacentes à consciência de vigília, emergindo aos poucos, sob a forma de pequenos pulsos, porém suficientes para coordenar ações na atual existência e permitir reações com as pontes que reverberam em sua mente. Assim, irmãos, cuidemos de nossas crianças, compreendendo a importância do ser que se nos apresenta como oferta de Deus ao nosso reequilíbrio. Achei essa frase muito bonita. As crianças são ofertas de Deus ao nosso reequilíbrio. Amá-las e respeitá-las é criar profundos laços de um afeto sem limites. Não esqueçamos aqueles que nos receberam em seus braços, sacrificaram-se em prol de nosso bem-estar. Conosco, compartilharam a sua energética mental amorável para que bem cumpríssemos a nossa parte na atual jornada evolutiva. Esse parágrafo aí fecha com chave de ouro, né? É, muito bonito mesmo. O papel do pai. Eu acho que filho é filho, independente da idade, né? A gente já tem filho grande aqui e tal. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento, né? Independente da idade. E que meu pai foi pai a vida inteira, até o último suspiro dele, né? E mamãe também. E é uma bênção, né? Com certeza. Mas isso que tu falou é uma coisa que é o que a gente vê aqui. Nós, em teoria, não temos vínculos familiares na atual jornada terrestre. Mas o amor que tem aqui entre cada um de nós é a mesma essência que ele prega aqui, que os pais tenham pelos filhos, que a gente reconheça que os nossos pais tiveram por nós e que nós tenhamos por todos nós. Esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo, o aprendizado que a gente está tentando definir em nossas mentes como definitivo. É isso, amar. Amar como a gente ama com todas as forças dos nossos filhos, como fomos amados com todas as forças pelos nossos pais, da mesma forma a gente amar cada um de nós. E toda vez que a gente se junta aqui, a gente em alguns momentos se sente pai, irmão, filho uns dos outros. Porque o amor que circula e entremeia tudo isso é tão forte quanto tudo que ele descreveu aqui. Nossa, Silvio, você me chamou a atenção numa coisa tão... Eu confesso para você que não estava tendo essa visão. Eu estava com uma visão bem... E travou. São pai e filho. E você abriu um leque assim gigantesco. Nossa, gratidão. Gratidão. E sinto isso, viu? Mas você trouxe agora com mais firmeza para o meu coração. Gratidão. Não, isso tudo já estava aí, rapaz. Eu falo, a gente não precisa aprender nada, a gente só precisa de vez em quando lembrar.
Que bem. Então realmente eu tinha falado brincando que era a última pergunta, mas era a última pergunta mesmo. E agora a gente vai entrar nos comentários do nosso Vitor, né? Pessoal, Diga. eu cheguei atrasada, mas assim, eu ouvi essa parte dessa frase que o Silvio frisou em relação ao presente que Deus dá através de uma criança, né, que a criança reequilibra a gente, e eu trabalhei a vida inteira com criança, né, eu escolhi trabalhar com educação infantil, ensinos fundamentais, e eu tenho um imã, né, e elas me atraem da mesma forma que eu as atraio. E eu falo que é interessante mesmo, por exemplo, nossa família agora, né, Diva, está com uma criança, um bebê. Como todo mundo fica amoroso quando o Mateus chega, sabe? Como que a criança traz essa unidade para a família, para o ambiente em que ela chega, em que ela se apresenta, ao ponto de todo mundo se infantilizar. Eu falo infantilizar assim, mas se deixar fluir a coisa mais amorosa, o sentimento mais amoroso e mais infantil e inocente que tem dentro da gente, né? Eu acho isso fantástico. A gente começa a ficar ali naquela inocência, naquela felicidade, naquela amorosidade, e isso vai contaminando todo mundo, contagiando, e a criança tem esse poder, né? E Deus e falou aí no texto sobre isso, que é um presente, né, de reequilíbrio, equilíbrio que Deus nos oferece através da criança, de conexão também, né, com essa criança interior da gente, com esse lado amoroso e afetivo. Eu não posso falar muito, mas eu sou suspeita, mas eu acredito no poder demais da criança num lar, numa família, e a gente ter esse olhar também para com elas, né? É isso. Isso mesmo, Fernanda. Essa coisa, Fernanda, é de uma beleza singular. Todas as professoras, né, todas as pessoas que eu conheci na minha vida, minha mãe era professora, minha irmã mais velha foi professora, e todas elas trazem em si um amor, sim, que extravasa todos os limites que a nossa humanidade, ainda na sua pequenez, consegue perceber ou até admitir. E, na verdade, toda pessoa que reencarna e opta, escolhe ser uma educadora de crianças, se torna mãe de todos eles. E, de certa forma, cada professora que se dedica se torna uma Maria para os seus filhos. Porque você só não ensina eles a escrever, a fazer conta, você ensina eles a se portarem, a vencerem as suas dificuldades, a não sucumbirem diante das suas tristezas. Você começa a transformá-los em seres humanos, apostando todas as suas fichas que eles serão, ao crescer, melhores e sairão, ao desencarnar, melhores do que quando encarnaram. São justamente essas pessoas que começam todo esse processo. E isso não pode acontecer sem uma grande intuição, com um grande amor. Isso que vocês estão falando, interessante. Eu, alguns anos antes da pandemia, eu trabalhei muito com essa questão da proteção de dados, a lei da proteção de dados a gente estava participando, a questão de inteligência artificial, essa coisa toda tecnológica, vamos lá. E eu tive
acabei que eu participei de muitos seminários, muitos cursos, muita coisa eu participei. E numa delas, nessas discussões todas, foi com os caras mais, assim, mais conceituados do Brasil, e aí se chegou, um deles, acabou que se discutiu muito isso, e falando sobre a importância da educação até os 7, 8 anos, que essa vai ser a tônica no futuro. E isso, o pessoal da tecnologia falando isso, como que isso vai ser imprescindível. Como você vai educar as crianças, essa educação infantil, e a necessidade disso. Isso num ambiente que estava se discutindo inteligência artificial, tecnologia, na época não tinha, ainda não se falava do metaverso, há 4 anos atrás, 5, não se falou de metaverso, mas se falava de várias inteligência das máquinas e tudo, e se passou por isso, e é a importância da educação até os 7, 8 anos, essa primeira fase de educação, e que vai ser imprescindível. O problema é que a gente ainda não introjetou isso, né? A gente ainda não entendeu bem isso. Eu falar massa, né? Eu estou falando desse grupo especial que estava falando sobre essas coisas, mas a massa ainda não entendeu isso, não. Um dia. Esse assunto da diva realmente dá um outro dia inteiro só de conversa, né? Então não vou nem opinar agora, porque é muita coisa, realmente. Não vou nem começar os comentários, não, porque já está quase na hora, e está tão bonito o que a gente está ouvindo, tudo está vindo tão de profundo, tão dentro de cada um, que eu acho que nem vale a pena começar os comentários. A gente fica aqui, se alguém quiser expor mais alguma coisa, quiser comentar alguma coisa. Porque realmente é um assunto muito que toca a todos nós, né? Criança sempre toca, né? O Fernando estava falando que agora vocês têm na família uma criança, né? Quando ela chega, ela cativa, faz todo mundo aquela coisa, todo mundo fica mais bobo quando está envolvido por uma criança. E isso é a essência da pureza, né? Que a gente se esforça quando cresce, né? Para esquecer, né? Porque agora eu sou adulto, não posso ser criança. E não existe nada mais maravilhoso do que ser criança, do que as pessoas te acharem infantil, bobos. Olha, que cara grandão e todo bobo. Essa é a essência da pureza. Isso também me chamou a atenção, Silvio. Diga, Glaucia. Não, o que a Fernanda falou também me chamou a atenção. A gente nota quando a gente chega numa casa que tem bebês, como a casa fica com harmonia, até o cheiro das pessoas ficam diferentes, o olhar com esse bebê, os cuidados que tem que ter com o bebê. Gente, se os pais, né, vou colocar, o cuidador do bebê, se não tiver cuidados, um bebê morre. O bebê não levanta, o bebê não come, o bebê não fala, o bebê não... Então, são cuidados que uma família inteira tem. Aonde, igual a Fernanda falou, onde o bebê chega, alguém sempre está tomando cuidado com ele. Cobre ele porque ele está com frio. Dá uma aguinha, dá não sei o quê. Gente, o bebê, eu acho que quando a gente nasce, né, o ser humano aparece no mundo, é justamente para comover e rodear ele de pessoas que o amam. Sempre um bebê vai ser amado por alguém, né? O bebê vai ser cuidado por alguém. Sempre tem alguém para cuidar. E aí vai crescendo a criança quando ele vai se manifestando a personalidade, né? O desenvolvimento dele mesmo próprio, falando espiritualmente. Mas quando é bebê, é bebê. Todo mundo vai adorar o bebê, vai cuidar do bebê. Isso me comove bastante. Eu vejo uma cena de bebê assim, aconchegante, gostosa. Será que isso é a ligação?
Assim, é como se a gente... Eu sou mais racional aqui, gente, eu sempre coloco num ponto racional, mas assim, não é que seja mais, mas essa ligação com o espírito, com o mundo, com o nosso passado, vamos dizer assim, é como se fosse uma abertura de um portalzinho para a gente. Pode ser, por que não? Né? A gente não tem essa compreensão nem esse entendimento. Mas pode ser sim, que a gente se projete ali, que a gente se veja ali, né? De alguma forma a gente acesse arquivos até dentro de nós próprios, né? Que estão lá escondidinhos, né? Quando a gente vê uma criança, aquilo desperta. Eu acho que pode ser sim um portal. E é um portal maravilhoso. Um despertar, né? De uma Sim. consciência maior. Eu fico pensando no que Diva fala, né, em termos do pessoal da tecnologia, dessas cabeças tão pensantes, né, da educação, a importância da educação até 7 anos. E aí eu vejo, por exemplo, eu tenho uma moça que faz minhas unhas, e é tão interessante como essa mulher é sábia e amorosa com seus filhos, tem 4 filhos, uma moça muito jovem, e assim, como ela consegue imprimir limite, imprimir o valor do respeito, sabe, nos filhos, eu fico impressionada, né? Porque a gente está em tempos muito difíceis, né? Por conta até de algo que, como a tecnologia, né? Essa coisa das redes sociais, da própria inteligência artificial e tudo mais. Mas, assim, eu fico impressionada com a sabedoria dessa mulher, né? Que não tem leitura, que não é uma intelectual, é uma mulher simples, e tantas outras também são simples, e souberam criar seus filhos nessa condição de respeito ao outro, né? Eu acho isso muito bonito, é uma sabedoria que já vem na essência, né, dessas mulheres. E homens também, né? Isso aí. Então vamos para a nossa radiação, pessoal.